E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KM de Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Kengan Ashura, ou melhor, Fist of the Seeker, que simplesmente é a obra anterior a Kengan Ashura, seu antecessor. No caso, Kengan Ashura é uma sequência. Se você não sabe muita coisa sobre isso que eu tô falando, e nem tampouco conhece muito sobre o universo de Kengan Ashura, ou melhor, o universo de Sandrovich, eu tenho que te falar que tem muita coisa legal pra comentar aqui. Mas antes de comentar sobre tudo, eu tenho que te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, curiosidades, impressões, chance de nova temporada, entre outras coisas. E inclusive, vou deixar um cardzinho aqui para você estar acessando. Se eu falar que eu tenho que lembrar que eu ia fazer uma impressão ontem, acabei não fazendo e agora chegou no dia de hoje, quero fazer, mas tem tanta coisa legal para trazer para vocês que acabo adiando sempre, porque é muito melhor falar do que o meu público gosta, do que a galera quer ouvir, do que eu tentar empurrar uma coisa que talvez a galera não queira nem saber, né? Mas enfim, nesse vídeo aqui a gente vai focar em falar de personagens que a gente acha que é de Kengan Ashura, mas não é, são de outra obra, uma obra antecessora, diferente de muitos autores. Eu vou dar o exemplo de Baki, porque eu gosto muito, porque todo mundo aqui já é fã de Baki, fã de Kengan Ashura, então fica mais fácil de entender. Baki, ele gosta de botar o Baiken Gaiden sempre para contar uma outra história, fazer uma outra obra, fazer outra coisa. Até mesmo os mangás que são colocados dentro da saga principal, ele coloca como Gaiden, só para poder mostrar que é um spin-off ou uma derivação ou um mangá à parte que faz parte do enredo principal. Ele faz isso. Mas aqui é diferente. O Sandrovich, ele tende a não colocar o mesmo nome na sua obra ou não relacionar com o título. Como por exemplo, Fist of the Seeker, que é uma história de torneio semelhante a Kengan, porém é uma história de torneio mais voltada para arte marcial mesmo, coisa de dojo, essas paradas mesmo, lembra muito o Garoden, lembra bastante, e talvez tenha sido influenciado, até porque o nome do dojo mais famoso na obra é a Rokujinkai-kan, que já lembra da Rokujinkan lá de Garoden. Mas enfim, o que acontece é que Fist of the Seeker é a primeira obra. Infelizmente é uma obra que é muito antiga e só quem é hardcore lê. O próprio Sandrovich diz que ela é a antecessora de Kengan Ashura. Kengan Ashura é uma sequência, mas infelizmente não sei se é a editora, não sei se é o próprio Sandrovich, não tem nem vontade de querer melhorá-la. Fazer feito foi com o Oni, né, que fez a versão de One Punch, feito por um desenhista, e a webcomic, né, no caso transformou uma para outra. Deveria isso acontecer, a gente não liga para isso. E no caso, a gente vai ver aqui alguns personagens que surgiram lá, algumas informações sobre eles, uma biografia rápida para você saber quem é de Kengan Ashura, quem não é, quem tá participando de Kengan Ashura depois de muito tempo. Inclusive, tenho que deixar claro que quem não leu Fist of Seeker não vai ser tão impactado pelo que vai acontecer em Kengan Omega, porque em Kengan Omega os personagens de Seeker que estavam guardados, que estavam sumidos, que não tinham mais relevância tanto na história, eles retornam. Então, se você não leu o Seeker, você vai saber só pouquinhas coisas pinceladas no caso desses personagens. Então eu vou pincelar um pouquinho aqui sobre alguns deles, outros nem aparecem mais na frente de Kengan, mas é bom você saber tudo o que ocorreu, ou pelo menos boa parte das coisas que ocorreram e como foram esses personagens. Antes de começar tudo, tenho que te lembrar que sim, Fist of the Seeker, ele se passa muito tempo atrás, porém ele é o palco de um grande torneio da Rokujinkai-kan, que simplesmente acontece e vemos muitas lutas e muitas coisas insanas acontecendo com esses lutadores. Yamada Kentaro, da Rokujin, chamado de o homem com chute do arco-íris. Ele tem 1,88 m de altura e pesa 88 kg. Ele está entre os 4 primeiros no último torneio Rokujin, e foi ele que derrotou o Mentaro na última vez. Ele é conhecido por seu chute forte e tempestuoso, e ele conhece diferentes variedades de chutes que incluem chutes brasileiros. Takayama Hiki, da Rokujin, chamado de Karate Cyborg. Ele tem 1,80 m e no caso ele pesa em torno de 82 kg. Ele se juntou a Rokujin ao mesmo tempo que Shoji, e ele considera Shoji como seu maior rival e busca vingança por Shoji o destruir completamente no último torneio. E Shoji é aquele que deixou a cicatriz em seu rosto, e ele é um dos lutadores mais duros de Fist of the Seeker, mas essa resistência vem principalmente de seu espírito de luta, e não importa o quanto dano ele sofra,
Mesmo se seus membros fossem arrancados, ele ainda continuaria lutando enquanto puder respirar, assim como um ciborgue morto-vivo. Kureishi Mitsuyo, MMA. No caso, ele é chamado de o Louco. Ele de fato tem 1,75 m de altura e pesa em torno de 69 kg. Ele participou de um grupo de competição de MMA Cage Fight, cuja regra permite o ataque de cotovelo. Ele chegou a ser classificado em 5ª colocação na categoria peso leve. O recorde é de 11 vitórias e 0 derrotas. E mesmo com seus 5 KOs, mais tarde ele se tornou o campeão peso leve e peso pesado no Arco 2. Ele parece um cara normal, mas na verdade ele é o mais louco. Ele é obcecado por ossos desde bebê e é o mais novo dos seus 5 irmãos. Ele é excelente em travamento articular, jiu-jitsu e também é um bom quiroprático. Ele abriu uma clínica porque o dinheiro do prêmio do MMA não dava para fazê-lo sobreviver e viver de uma forma boa. A clínica dele ficava a 1 minuto da estação de trem Oshanomizu. E um de seus ataques especiais é o Deviation Attack. Ele, no caso, aplica uma pressão no corpo do inimigo a fim de contrair seus músculos e bloquear o nervo. Zonglong Shen. No caso, ele tem 1,85 m e em torno de 80 kg. O terceiro líder do Templo Paolin, o Templo Paolin Kung Fu. No caso, focado no duro, impactante e macio bloqueio articular. Seu avô é um fundador do Templo Paolin. Ele tinha uma forte admiração pelo avô e não permite que ninguém fale mal dele. Com uma idade tão jovem, ele foi capaz de aprender todas as habilidades do seu avô. Ele é um lutador muito equilibrado, com um ataque poderoso, bom travamento articular e alta velocidade. Seu movimento característico é Compression, que ele desenvolveu por conta própria. Um golpe com a palma que utiliza o Fajin e a antiga arte marcial japonesa. Um golpe simples, com a palma que poderia causar danos internos significativos ao inimigo. Ele perdeu para Jorge no torneio Rokushin. E como Jorge afirmou, ele perdeu porque ele era muito jovem e arrogante naquela época. Koyasu Shingoru, o Rei Leão. No caso, ele tem em torno de 1,94 m de altura e pesando 132 kg. Ele é o Rei do Meido, o segundo maior estilo de karatê de contato completo depois de Rokushin. E ele é o 6º campeão do torneio Meido. Ele é considerado uma das 2 ultra bestas do karatê, que nasceu na mesma época. O outro seria o Katsuya. Ele sempre quis lutar contra Katsuya, mas isso não poderia acontecer devido a interesses diferentes entre as duas organizações, até o torneio de Rokushin. Ele provavelmente é o segundo lutador mais forte da série, e ele é o único lutador que força Katsuya a usar toda a sua força. Seu movimento de assinatura é a lança de Hades. Kaibara Dozan, da Rokushin, o chamado Karatê Supremo. No caso, sua altura está em torno de 1,79 m e pesa em torno de 75 kg. Ele é o CEO de uma empresa de alimento, a Test Food, que ficava em Kyushu. Ele tem um irmão mais novo chamado Shiro. Ele é um lutador muito poderoso, ele é forte o suficiente para estar entre os 5 primeiros Rokushin, logo abaixo de Shoji e Katsuya. Valendo lembrar que essa empresa ainda funciona e inclusive ela aparece em Double Nankilo Motero e em Kengan Asura. Mas voltando a ele raramente entra em qualquer competição devido a ele precisar cuidar de seus negócios. Sua força, velocidade e técnicas não estão acima da média, mas seu talento especial em manipulação de espaço permite que ele derrote os inimigos mais fortes que ele. Portanto, a manipulação de espaço é uma técnica de posicionamento e espaçamento. Dozan pode se posicionar de forma que seu inimigo não possa iniciar nenhum ataque. Quando ele lutou contra Mentaro, Mentaro teve que derrubá-lo no chão e apenas acertar a distância zero para vencer. E Kyoshi Mentaro, esse podemos dizer que é o protagonista de Fist of the Seeker, pois o próprio apelido dele é Fist of the Seeker, ou melhor, Punho do Buscador. Ele tem em torno de 1,82 m e pesa em torno de 85 kg. Ele era um segundo dan no karatê estilo Nito. Seu mestre é Futoyama Baitatsu, o boi matador ou algo semelhante. Depois de ser derrotado por Samato, ele decidiu deixar seu dojo para se tornar mais forte. Ele aprendeu a agarrar apenas movimentos defensivos e ele é capaz de combinar todas as suas habilidades e desenvolver suas próprias técnicas de ataque ao estilo Ikeoshi.
Sua dureza é uma das mais altas da série, acima de um lutador do SJW e perto de Katsuya. Seu poder de ataque também é um dos mais altos, e ele é um Seeker onde nada mais importa além de ser o mais forte. Isso é o que ele busca. Por isso, ele é um Seeker. E no caso, ele chegou a trabalhar na Universidade Feminina de Koyo, onde Carla e Fuzui vão sempre. E até mesmo conheceu Ozu Tosho. Isso faz todo sentido, pois temos a Academia Koyo, onde a Hibiki, protagonista de Dumbbell, junto com a irmã da Shion e a própria Shion de Kingashuro, estão totalmente envolvidas, e temos muitos outros personagens de Kingashuro que realmente trabalham nela. Tatsuyoshi Katsuya, chamado de o mais forte mongoloide. Ele tem em torno de 1,95 m, pesando cerca de 126 kg. O rei de Rokushin, o maior estilo de karatê contato no Japão. Ele costumava ser um dos 3 primeiros da Rokushin, mas aumentou para ser o rei após o torneio Rokushin. Ele é sem dúvida o homem mais forte de Rokushin. Depois de vencer o torneio Rokushin 10 vezes consecutivas, ele decidiu ficar longe de competição. Sua força e resistência são incríveis. Ele pode ferir gravemente um cara usando engrenagem de proteção com um soco. Ele também participou de uma luta MMA antes, e seu recorde é de 6 vitórias e 0 derrotas, contando aí com 6 KO. No caso, como ele é muito forte, as pessoas apenas lhe dão o título de mongoloide mais forte. Ele é como o Genzai, agora ele está invicto na série, e ele tem uma esposa, Hayakiwa Samato, chamado de um imperador do mal. Ele tem em torno de 1,80 m e pesa 70 kg. Pouco se sabe sobre a história de Samato, mas em algum ponto ele encontrou Ikeushi Mentaro, sob circunstâncias desconhecidas, e de alguma forma ganhou a ira de Ikeushi, e seu medo também. Samato é um oponente poderoso e intimidador. Mentaro considera o Nakimuai mais forte que ele conhece, e também possivelmente o homem mais forte em geral. Os golpes de cotovelo de Samato em particular foram fortes o suficiente para rasgar o rosto de Osho Kago e quase partir sua mão ao meio. Semelhante aos Kuri e ao Hu, Samato é capaz de acessar e utilizar livremente sua força muscular latente sem repercussões. A técnica faz com que a pele do usuário fique vermelha, com seus vasos sanguíneos salientes na superfície. De acordo com Sandrovich, o criador de todo esse universo, Samato e o Kankuri estão cientes da existência um do outro, embora sejam neutros e não tenham nenhuma conexão particular. Samato e Kuruhaya são parentes distantes. Os dois primeiros são semelhantes em personalidades por causa disso. José Ganzaki, no caso chamado de U4D Ladino. Ele tem em torno de 1,78 m, essa é equivalente a 115 kg. José costumava pertencer a uma promoção diferente de luta livre profissional, mas foi transferido para a SJPW quando sua promoção foi abaixo. Além de ter aparecido pela primeira vez como personagem Fist of the Seeker, ele se mantém bem ativo em King Omega. E como é de se esperar, o José é extremamente resistente, como todo lutador de luta livre. Até mesmo se é contado por Narushima Koga que mesmo que ele espancasse José por horas, ele seria incapaz de derrotá-lo. O José atualmente está lutando ao lado do Purgatório, e ele é trazido por Sekibayashi para treinar com Koga. Isso porque Sekibayashi tem muitos contatos com Kurashi, o antigo lutador de Seeker. Kurashi Karugo, 184 cm e 110 kg de peso. Junto com Babado-san, Kurashi treinou e orientou Sekibayashi Jun ao chefão do wrestling que ele se tornaria um dia. Pouco menos de uma década antes dos eventos de Kengashura, Kurashi entrou no torneio Rokujin Kaikan, com o Sekibayashi como seu segundo, atravessando os 2 primeiros rounds e ganhando grande afinidade com a multidão. Kurashi enfrentou Ikeushi Mentaro no 3º round, tomando todos os ataques de Ikeushi sem bloquear, e Kurashi acabou perdendo. O estilo de luta livre profissional de Kurashi envolve tomar todos os ataques de frente, sem se esquivar ou bloquear, muito semelhante a Sekibayashi Jun. Narushima Joshi, também chamado de a Cobra Venenosa. Ele tem em torno de 1,84 m e 96 kg. É um 6º Karateka Dan Rokujin Kaikan e anteriormente um dos 3 Rokushin. Ele foi o campeão de um dos recentes torneios abertos da Rokujin Kaikan e também participou do torneio aberto Rokujin Kaikan mais recente, obtendo uma boa colocação. Vários anos após o torneio Rokujin Kaikan,
Jorge deixou de competir em partidas de karatê e se tornou um instrutor da Rokushinkai-kan. Jorge também é um karateka Rokushinkai-kan muito poderoso, que já foi um dos 3 Rokushin. Vários anos depois, Jorge manteve sua imensa habilidade de luta e é considerado o auge de todos os membros da Rokushinkai-kan. A razão pela qual ele se aposentou das competições de karatê foi para que ele pudesse dominar o karatê puro, que não era para competições. Como tal, ele ainda está ficando mais forte a cada dia. Vale lembrar que ele é primo do protagonista de Kengan Omega, Narushima Koga. E é isso aí, pessoal, eu trouxe o máximo que eu podia de informação desses personagens, mas é impossível trazer tudo sobre essa obra sem narrar ela. Se não me engano, tem uns 100 capítulos. Ela não é tão grande como Kengan, né? Mas ela poderia ser narrada por mim. Eu penso muito em trazer a narração dela, mas infelizmente é feio pra caramba, velho, é muito feio. Então eu não sei, tô na dúvida ainda o que vou fazer com relação a Fist of the Seeker. Sem falar também, pessoal, que tenho que lembrar que tem um fanmade que está sendo feito. Se o fanmade ficar cada vez melhor, e tá ficando cada vez melhor, os capítulos recentes que saíram estão muito mais bonitos, eu posso até trazer me baseando nele, porque eu sei que vai ficar bom, que vai ficar legal. Mas enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!